Olá pessoal, espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, né, com a família, né, saindo apenas o necessário, fazendo aquilo que se deve fazer numa pandemia como essas, né, para se proteger de um vírus tão brutal como esse, né? Enquanto isso, nós estamos aqui nesse novo formato, né, trazendo para vocês aquilo que nós deveríamos trazer na escola, né? Mas como a regra é o isolamento social e o afastamento das pessoas de maneira geral, então a gente está utilizando desse recurso, dessa nova possibilidade, que quem sabe não seja uma possibilidade para o futuro. Quem sabe em meio a isso tudo, com isso tudo acontecendo após esses acontecimentos dessa pandemia, por exemplo, isso não já seja uma evolução, né, na estrutura da educação mundial, né? Então nós não poderíamos fazer diferente, a gente precisava também se adaptar a esse padrão, a esse novo mecanismo, tá bom? E eu não seria diferente, né? Tive também que me adaptar a esse novo recurso, essa nova possibilidade. Confesso a vocês que não lido muito bem com isso, tá bom? A gente está mais acostumado ao feedback em sala de aula, né? E a conduzir a nosso conteúdo de acordo com a necessidade de cada um de vocês, tá bom? As perguntas que vão aparecendo, isso vai condicionando, fazendo com que a nossa organização mental do conteúdo e da aula que a gente tinha programado, por exemplo, siga um rumo, e esse rumo é mais determinado por vocês. Nesse mecanismo não, é um meio solitário, mas digamos assim, enxuto, tá bom? Em que a interação vai ser, na verdade, uma possibilidade posterior de a gente, através de um chat ou ainda de uma live, fazer esse contato direto com vocês para sanar quaisquer dúvidas que sejam em relação a esse conteúdo. Eu vou começar a minha aula, vou começar a tratar com vocês aqui um ponto importante que faltou a gente concluir no primeiro bimestre, né, na parte sintática, que é na verdade a parte dos termos acessórios da oração. A gente tratou dos termos essenciais, dos termos integrantes, e nos faltou apenas os termos acessórios e o vocativo, tá bom? Lembrando que os termos essenciais da oração, eles são aqueles que são, como o próprio nome diz, são essenciais, não podem faltar à oração, tá bom? Os termos que são sujeito e predicado, né? Vide a classificação que a gente tratou em sala de aula. Os termos integrantes da oração, eles têm como função complementar o sentido de nomes e de verbos, tá bom? Portanto, complementos verbais, complementos nominais, os quais a gente discutiu também em sala de aula, tá? E os termos acessórios da oração, assim como o próprio nome diz, né, são acessórios, representam apenas juízos de valor, de nome e de verbo, tá bom? Esses juízos de valor faz com que a gente traga a informação do geral para o particular, tá certo? Então, eles são termos de funções secundárias, tá bom? Já existe lá a informação principal, né, que a oração precisa, que o sintagma oracional precisa, que é, na verdade, a constituição do nome e do verbo que vai formar a oração, tá bom? Que representam uma informação. Os termos acessórios, eles são introduzidos, na verdade, neste sintagma oracional com a perspectiva de detalhamento de nomes e de verbos, tá certo? Esses detalhamentos dependem, na verdade, da necessidade de quem produziu o discurso, tá bom? Que aí entra aquela discussão de intencionalidade e aceitabilidade discursiva, e isso precisa ser lembrado sempre, tá? Todo discurso precisa de intenção. Então, se a intenção de quem produziu o discurso era detalhar esse discurso, essa informação, então, para isso, ele vai fazer uso desses termos acessórios, tá bom? Uma revista, um jornal, por exemplo, eles não sobreviveriam sem esses termos, tá bom? Esses termos enriquecem a informação, enriquecem os nomes e os verbos de detalhes esses que informam bem de maneira geral, tá bom? Tanto o nome quanto o verbo. Vamos
aos exemplos, vamos entender melhor, desde o conceito de cada um desses termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e, por fim, o vocativo, que não vai entrar nesse grupão desses três anteriores, tá certo? Então vamos para uma condição mais prática, vamos acompanhar a partir do material de vocês, tá bom? Então, material em mãos, que a gente vai fazer uso dele agora, tá certo? Bom, pessoal, eis que temos aqui o material de vocês, tá? Página 49. Sugiro que vocês peguem-no, tá bom? Se necessário, para fazer alguma consulta, mas prestando atenção aqui, depois vocês podem utilizar o material. Preste atenção antes, depois partam para o material. Então, como eu disse, vamos tratar aqui sobre os termos acessórios da oração e também sobre o vocativo, tá bom? Lembrando que vocês têm aqui o QR Code no início desta unidade, que é justamente para você ter acesso à introdução desse conteúdo, tá bom? Vocês assistiram ao vídeo, tá certo? Que traz alguns conceitos básicos. Tem essa atividade Start, tá bom? Que vocês podem ler também para resolver as 3 questões que aparecem posterior, tá certo? Deu uma passadinha rápida aqui para não pegar as respostas. Então vamos lá, preste atenção aqui, né? Vamos começar pelo adjunto adnominal, que também que se trata de um termo acessório, tá certo? Sendo acessório, como eu disse anteriormente, ele é, na verdade, um termo que representa um juízo de valor, tá bom? Só que, como o próprio nome diz, ó, adjunto adnominal. Então, levando em consideração a unidade básica, a palavra, na verdade, nós temos aqui, ó, junto nominal se refere a nome. Então, junto do nome, aquilo que se une ao nome, na verdade, tá certo? Então, ó, como o próprio nome diz, adjunto adnominal, né? Trata-se de um termo satélite no núcleo do sintagma nominal. O que é isso? O que é um termo satélite? Tá? Porque flutua, tá? Flutua em volta desse núcleo nominal. Esse núcleo nominal vai ser, na verdade, o substantivo. A gente sabe que todo sintagma nominal tem como núcleo um substantivo. Então, o adjunto adnominal vai compreender este satélite deste nome, o satélite do substantivo, tá certo? Como o próprio conceito diz, tem uma postura subordinada, tá bom? Ao termo que se refere, ou seja, tem uma postura subordinada ao substantivo, ao termo núcleo do sintagma nominal. E aí vale lembrar o seguinte, vale lembrar que esse aspecto de subordinação que é atribuído ao adjunto adnominal não é o mesmo que representa a relação integrante discutida em sala de aula. Lembrando que a relação integrante, ela é formada por 2 termos, tá certo? Um que rege e o outro que se comporta da maneira que foi regido, tá bom? Ou seja, é um termo que precisa de complemento e o outro que acaba complementando tal qual sua exigência. Aqui não, tá? Esse aspecto de subordinação, ele está vinculado essencialmente ao fato de esse adjunto adnominal representar, na verdade, uma função secundária. Essa função secundária, que a gente chama de juízo de valor, serve apenas para detalhar melhor o substantivo, tá bom? Enriquecer, fazer com que a gente compreenda a unidade básica, o significado desse substantivo, tá bom? Para que a gente consiga trazer a informação genérica do substantivo para um aspecto mais particular, mais compreensível ao nosso interlocutor. Então, ó, é a função própria de quem? Ó? Dos artigos, dos pronomes adjetivos, dos numerais adjetivos, do próprio adjetivo e das locuções adjetivas. Entendendo melhor aqui, o adjunto adnominal está junto do nome, está junto do substantivo, tá bom? Em sala de aula, a gente discutiu isso quando a gente estudou em morfologia, que artigos, pronomes, adjetivos, numerais, né? Essas classes gramaticais secundárias, elas, na verdade, elas vivem, elas existem em função do substantivo, tá? O artigo determina o substantivo, o pronome substitui ou acompanha o substantivo, o numeral quantifica, né? De maneira precisa, numa ordem, numa sequência, multiplicando ou
fracionando o número de seres. As locuções adjetivas são expressões formadas de preposição mais substantivo, mas que correspondem a adjetivos, que equivalem a adjetivos. Então, voltando aqui ao adjuntado nominal, a condição sintática da coisa, esses artigos, pronomes adjetivos, e aí eu chamo a atenção para essa construção aqui, ó, pronomes adjetivos, numerais adjetivos. Por que eu chamo a atenção de vocês para isso? Para dizer o seguinte, não é qualquer pronome que vai funcionar como adjuntado nominal, que vai estar junto do nome. Lembrando que o conceito de pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Então só vai ser adjuntado nominal aqueles que acompanham esse substantivo. Os que substituem, logicamente, não vão funcionar como adjunto porque eles estão substituindo, estão tomando o lugar do substantivo. Assim como os numerais. Os numerais eles quantificam dentro de duas possibilidades, acompanhando ou substituindo o substantivo. Apenas aqueles que substituem o substantivo é que funcionarão como adjuntado nominal. Os adjetivos, que têm função própria de caracterizar o substantivo, de acompanhar o substantivo, também vai funcionar basicamente como adjuntado nominal, tá certo? E as locuções adjetivas. Vale lembrar que todas essas funções, artigo, pronomes adjetivos, numerais adjetivos, adjetivos e locuções adjetivas, são funções adjetivas, tá? Funções adjetivas. A função adjetiva é aquela que o termo assume ao acompanhar o substantivo, atribuindo-lhe detalhes, tá bom? A função de adjetivo a gente já sabe, é caracterizar o substantivo. Função de adjetivo, caracterizar o substantivo. Função adjetiva, acompanhar o substantivo, atribuindo-lhe detalhes, tá bom? Então, partindo agora para o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, o aluno responsável estuda. A informação básica desta frase é aluno estuda. Só que, se eu digo simplesmente aluno estuda, nós temos o que chamamos de informação genérica. Essa informação genérica pouco informa. Tá bom? Porque se eu digo que o aluno estuda, se eu uso uma expressão como essa, então eu estou falando de qualquer aluno. Pode ser um camarada que esteja aqui na frente de casa com um livro estudando. Você aí que está me ouvindo agora. Pode ser qualquer pessoa que esteja nessa condição de aluno, por exemplo. Tá bom? Então é muito vulnerável esse discurso. É um discurso que precisa ser enriquecido de valor, que traga essa informação genérica para uma informação mais específica, mais particular. Então, quando a gente atribui estes dois satélites ao nome aluno, que é o núcleo desse sintagma nominal, deste sujeito, a gente está trazendo, na verdade, a informação do geral para o particular. Aquele aluno que era um aluno qualquer, agora não é mais, é um aluno responsável, que aí eu estreito a informação de aluno qualquer a um grupo de alunos específico que apresenta esta característica. E quando eu determino, usando o artigo definido, eu torno a informação conhecida minha e do meu interlocutor. O aluno não é mais um aluno qualquer. Trata-se do aluno, aquele que eu conheço, aquele que o meu interlocutor também tem conhecimento. Então é assim que funciona, tá certo? Então esses termos acessórios, chamados de adjuntado nominal, traduzem, na verdade, o significado do nome, do núcleo destes sintagmas nominais, tá certo? E vale lembrar mais uma coisa. Todos esses adjuntos adnominais, ou seja, todos os termos que se refiram a um nome na condição substantiva, deve concordar com ele em gênero e número. Ou seja, se o nome está no singular, os seus periféricos, ou seja, os seus satélites, também precisam concordar com esse nome. Tá bom? Logo, o e responsável estão no singular concordando com o aluno, tá certo? Então, se a gente parar para pensar direitinho, estudar a adjunta nominal é um exercício de flexão nominal também, tá bom? Mas é um exercício um pouco mais secundário, tá certo? Partindo para um novo exemplo, nós temos aqui, ó, as mulheres do Rio de Janeiro são muito bonitas. Temos uma informação, temos como sintagma nominal o sujeito, as mulheres do Rio de Janeiro, né? Nós temos como sintagma nominal este termo. Então observem vocês que o sujeito ele apresenta como núcleo o termo mulheres. Que eu poderia dizer o seguinte, mulheres são muito bonitas, e eu continuaria com uma frase que tivesse sentido. Só que eu não saberia especificamente quem seriam essas mulheres.
tá bom? Então eu peguei dois atributos aqui, ó, as, que determinam de modo preciso, torna conhecida do meu interlocutor, o nome principal que é mulheres, e do Rio de Janeiro, uma locução adjetiva que caracteriza mulheres, especificando a sua origem, por exemplo. Então agora eu não falo de qualquer mulher, são mulheres conhecidas e que são do Rio de Janeiro. Então é esse papel do adjunto adnominal, é detalhar o nome, tá certo? E aí eu chamo a atenção para este tipo de adjunto adnominal, né? Esta locução adjetiva, pela estrutura a qual representa, tá bom? Como eu disse, a locução adjetiva ela é formada de preposição de, tá certo? Que está aqui na junção de mais o, mais o substantivo Rio de Janeiro, tá certo? Com o valor de adjetivo, ou seja, caracterizando mulheres, caracterizando o substantivo. Chama atenção para esse tipo de adjunto adnominal, tá certo? Porque ele se assemelha a dois tipos de complementos, dois tipos de termos integrantes: o complemento nominal e o objeto indireto, tá? É por essa razão que aparece essa informação aqui, ó. Agora observe os seguintes exemplos. Prestem atenção. O amor de mãe é eterno. O amor à mãe é eterno. Então observem vocês que de mãe e a mãe são duas expressões que representam locuções adjetivas. São duas expressões iniciadas por preposição e apresentam substantivo em seguida, compreendendo justamente o conceito de locuções adjetivas. Preposição mais substantivo com valor de adjetivo, locução adjetiva. Só que uma tem função de adjunto adnominal e a outra função de complemento nominal. Então é preciso ter esse cuidado, tá? Como diferenciar os dois, tá bom? Precisamos ter o cuidado, por quê? Porque o adjunto adnominal, como a gente viu, ele é um termo acessório, mas o complemento nominal acaba sendo o termo integrante. Ou seja, é um termo que, para íntegra da informação, é essencial. Como diferenciar? Pô, mais à frente a gente vai ver como a gente diferencia isso. Então observem bem isso aqui, ó, essa informação. Já que o adjunto adnominal ele pode aparecer como sintagma preposicional, ou seja, termo iniciado por preposição, e o complemento nominal é um sintagma nominal introduzido por preposição, característica básica deste termo, como não confundi-los? Essa é a pergunta que fica. Como não confundir o adjunto adnominal e o complemento nominal quando forem iniciados por preposição? Vale lembrar que o complemento nominal sempre é, tá? Mas o adjunto adnominal ele pode aparecer nessa condição iniciado por preposição. Então, como não confundir estes dois termos? Precisa lembrar uma coisa. O adjunto adnominal ele é um termo acessório. O complemento nominal trata-se de um termo integrante. Logo, ele, sendo integrante, ele integra o sentido básico do nome, ele faz parte daquele nome. O adjunto adnominal ele representa só um juízo de valor, uma característica daquele nome. Tá certo? Então vamos lá. Como não confundi-los? Primeiro temos termos preposicionados que complementam adjetivos e advérbios. Preste atenção a isso. Ó. Se esses termos preposicionados complementam adjetivos e advérbios, eles serão sempre complementos nominais, já que essas duas classes não aceitam adjunto adnominal. Quem aceita adjunto adnominal, essencialmente, é o substantivo. Não é? Representa o nome. Então, dessa forma, adjetivo, advérbio, por terem como funções básicas adjetivo caracterizar algo, é função secundária, advérbio modificar algo, também função secundária, então estes representarão sempre complementos nominais e não adjuntos, tá bom? Por exemplo, ó, os alunos ficaram gratos ao professor. Quem fica grato a alguém. Rege, inclusive, a preposição a. Então, nós temos grato como sendo característica de alunos, tá certo? E essa gratidão foi direcionada a quem? Ao professor, tá certo? Logo, nós temos adjetivo que exige uma complementação. Logo, essa complementação aqui vai ser, ou este termo aqui vai ser
complemento nominal. Então, ó, adjetivo, complemento nominal, certo? Outro, ó, falavam contrariamente aos nossos ideais. Falavam de que maneira? Contrariamente, ó, advérbio de modo, tá bom? Então, observa bem, se fala contrariamente a alguma coisa. Mais uma vez, regendo a preposição. Aos nossos ideais, então, funciona como complemento nominal de contrariamente, que é advérbio. Então, esse primeiro critério, digamos assim, de diferenciação entre os dois, tá certo? É fácil, é só você observar. Esses termos representam, na verdade, uma relação integrante ou uma relação acessória, tá? A relação integrante é aquela que apresenta o termo regente e o termo regido, ou seja, um que precisa de complemento e um que completa o seu sentido, que é esta segunda, tá certo? E a relação acessória é aquela em que o termo iniciado por preposição, ele é irrelevante ao sentido básico da oração, ou seja, eu posso jogá-lo fora, tá certo? Então, como a gente viu no primeiro passo, a relação que se dá do termo preposicionado com adjetivo e advérbio é uma relação integrante, tá certo? Ou seja, vai funcionar como complemento nominal. Não é o caso a ser discutido aqui, porque nós temos os dois, o núcleo dos dois sintagmas nominais aqui é um substantivo. Então, o primeiro passo faz menção essencialmente a adjetivo e advérbio. Vamos ao segundo. O segundo diz o seguinte: quando ao substantivo se segue um termo preposicionado, só será complemento nominal se o substantivo for abstrato. Então isso quer dizer o seguinte: se o ponto referencial do termo iniciado por preposição for um substantivo abstrato, este vai funcionar como complemento nominal. Caso contrário, funcionaria como adjunta nominal. Primeiro exemplo: comprei um relógio de prata. A relação estabelecida entre os dois, então temos de prata, que é iniciado por preposição, que faz referência a relógio, que trata-se de um substantivo concreto, ou seja, tem existência própria, portanto não entra na discussão do segundo critério, tá certo? Dessa forma, nós não temos um complemento nominal, e sim temos um adjunto adnominal. Por esta razão, pela relação que foi estabelecida entre este elemento com este, que trata-se de um substantivo concreto. Vamos ao segundo exemplo. Vi um homem com medo. Mais uma vez, a relação do termo preposicionado com medo, ó, foi estabelecida com o termo homem, que representa o núcleo deste sintagma nominal, e que também é um substantivo concreto. Logo, a função do termo preposicionado vai ser o quê? Mais uma vez, adjunta do nominal. Terceiro exemplo: queimaram a plantação de cana. Então, observa, de cana, termo preposicionado, que se refere à plantação. Mais uma vez, substantivo concreto. Então, nós temos aqui o que chamamos de adjunta nominal. Conclusão deste critério: se o elemento iniciado por preposição fizer referência a um substantivo concreto, este elemento preposicionado vai funcionar como o quê? Como adjunto adnominal. Aí, a partir desses dois critérios, tá certo? Que a identificação ou diferenciação dos termos sintáticos iniciados por preposição em adjunto nominal e complemento nominal, né, depende do termo a qual ele faz referência, tá certo? Inicialmente, os nossos conhecimentos morfológicos nos auxiliam nesse processo, se levarmos em consideração esses dois primeiros critérios, né? A referência feita a adjetivo e a advérbio é do complemento nominal, e feita a um substantivo abstrato também é do complemento nominal. Os três exemplos desse segundo critério, tá certo? A referência foi feita sempre a um substantivo concreto, portanto, função de adjunto adnominal. Há uma terceira possibilidade, e nessa terceira precisamos de uma atenção redobrada, já que a referência do adjunto adnominal e do complemento nominal é a mesma. Trata-se de um substantivo abstrato, e isso pode acontecer. O que devemos levar em consideração é que o complemento nominal, quando ele fizer referência a um substantivo, esse substantivo ele precisa ser sempre abstrato. Do contrário, vai assumir qualquer outra função menos a de complemento nominal. No caso em questão,
a função de adjunta nominal. Logo, ó, se a gente levar em consideração amor de mãe e amor à mãe, tá certo? Então nós temos duas construções em que temos de mãe, que é iniciado por preposição, e a mãe, que também é iniciado por preposição. Como diferenciar, como saber se esses dois elementos eles são adjuntos adnominais, complementos nominais, ou se um é adjunto adnominal e o outro é complemento nominal? Então, ó, quando tivermos um substantivo abstrato que tiver como elemento secundário um termo iniciado por preposição, devemos observar que a relação entre ele e esse termo preposicionado apresenta, na verdade, uma ideia de ação. E toda ideia de ação precisa de dois elementos, que são agente e paciente. Quando este elemento preposicionado for paciente da ação, nós temos aí o que chamamos de complemento nominal. Aqui, ó, o alvo da ação é o complemento nominal, tá? Agora, se o termo ele for o agente da ação, daí nós temos um adjunto adnominal. Então é fácil perceber, né? Aqui nessa construção, por exemplo, ó, amor de mãe. Quem é que ama? É a mãe. Então, mãe é o termo preposicionado aqui. Então, mãe é agente desse amor. Sendo assim, a função do termo preposicionado, ó, adjunto adnominal. Tá? Se eu digo amor à mãe, quem é que ama aqui na verdade? É a mãe? Não, a mãe é amada. Ela é o alvo dessa ação, dessa ideia de ação que existe nessa construção, nessa relação entre substantivo e esse termo preposicionado. Logo, se isso acontece, ó, a mãe sendo alvo dessa ideia de ação, então nós temos o que chamamos de complemento nominal. Então fica fácil entender nesse terceiro aspecto aqui a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Se a gente compreende dentro da ideia de ação, por exemplo, o que é agente e o que é paciente. E se a gente compreender também que dentro dessa relação do substantivo abstrato com esse termo preposicionado aparece essa ideia de ação. Então, aparecendo a ideia de ação, se o termo preposicionado for paciente, complemento nominal. Termo preposicionado sendo agente, adjunto adnominal. Ok? Aqui, ó, saudade de casa. De casa, termo preposicionado. Quem é que tem saudade? É casa? Não. Alguém tem saudade de casa. Então, casa é, ó, alvo da ação. Sendo assim, o termo preposicionado de casa funciona como complemento nominal, certo? Se o substantivo tem verbo cognato, o adjunto adnominal torna-se sujeito do verbo e o complemento nominal torna-se objeto direto, indireto ou adjunto adverbial. Então, observem bem. A dedicação de Pedro à mãe assustava a todos. Então, observe esta informação, este sintagma nominal. A dedicação de Pedro à mãe. Então, traduzindo isso aqui, nós temos Pedro dedicava-se a quem? A mãe. Qual é a função sintática de Pedro? Sujeito. Qual é a função sintática de a mãe? Objeto indireto. Quem se dedica a alguém. Objeto indireto regido de preposição. Então, esta construção, tá certo, representa, na verdade, uma tradução da informação contida neste sintagma nominal, ok? E aí, o que diz o enunciado? Se o substantivo tem verbo como cognato, ó, dedicava-se é um verbo que é cognato de dedicação, tá certo? Então, o que acontece? O adjunto adnominal de Pedro tem função de sujeito e o complemento nominal torna-se o objeto direto, indireto ou adjunto adverbial. O complemento nominal que está aqui, ó, a mãe, tá certo? A dedicação de Pedro, se há uma dedicação de Pedro, deve ser a alguém, complemento nominal. Então a mãe passaria a ser objeto indireto nesta outra construção, tá certo? Então um sintagma nominal transformado em oração, apresentando um verbo cognato desse substantivo abstrato, tem como sujeito um adjunto adnominal, tem como objeto indireto um complemento nominal. Então, ó, em miúdos ficaria assim, ó. A dedicação de Pedro à mãe assustava a todos. Então, de Pedro funciona como adjunto adnominal e a mãe funciona como
complemento nominal. Então, pessoal, eu finalizo aqui o nosso encontro de hoje, tá certo? Fazendo um resumão rápido do que foi este conteúdo, este termo acessório adjunto adnominal. Nos próximos encontros, nas próximas aulas, nós vamos tratar sobre o adjunto adverbial, o aposto e, como eu disse, o vocativo, tá bom? Então eu encerro vocês dizendo o seguinte, que o adjunto adnominal, ele tem um papel fundamental para o processo comunicativo, ele enriquece o substantivo de detalhes. E lembrem vocês que na informação, o papel do substantivo ele tem uma importância muito grande, tá certo? Então o adjunto adnominal, teoricamente, ele é parte desse substantivo, é parte desta informação substantiva, tá certo? Já que ele representa um detalhe do substantivo, um detalhe enriquecedor dessa informação básica. Então é preciso que tenhamos cuidado, tá certo? Na definição e determinação deste termo como adjunto adnominal. A gente viu que quando ele for representar, na verdade, um sintagma preposicionado, ou seja, for representar um termo iniciado por preposição, há uma certa particularidade na identificação desse termo como adjunto adnominal. Se a referência for um substantivo concreto, tá? Ele é adjunto adnominal. Se for um adjetivo, a um advérbio, ele representa, na verdade, o complemento nominal. Se a referência for feita a um substantivo abstrato, aí que está o nó que a gente viu no final das contas. E que devemos observar o seguinte: fazendo referência a um substantivo abstrato, há entre eles dois, entre o substantivo e o termo preposicionado, uma relação que apresenta uma ideia de ação. E nessa ideia de ação, nós temos o agente e o paciente. Quando o termo preposicionado for paciente desta ação, complemento nominal. Quando ele for agente da ação, ele passa a ser um adjunto adnominal, portanto, um elemento acessório do nome e não um elemento integrante desse nome. Então, muito obrigado a todos, prestem atenção. No próximo encontro a gente vai tratar essencialmente de algumas questões voltadas para exercícios, tá certo? Então, bons estudos aí e até o próximo encontro, ok? Tchau!